Boa noite, meus irmãos. Boa noite aos nossos irmãos e amigos que nos acompanham pela internet, no Face, a rádio web Nostalgia. Convidamos a todos nesse momento a elevarmos o nosso pensamento a Deus, a Jesus, a nos prepararmos para recolhermos as bênçãos desta noite. Bênçãos medicamentosas, bênçãos iluminativas através da mensagem da noite. E nós nos preparemos com muita fé, com o pensamento elevado, esquecendo o nosso dia, as nossas preocupações, as nossas vivências, para que tenhamos as melhores condições de sintonia com a espiritualidade amiga que nos traz, em nome de Deus e de Jesus, o auxílio, as bênçãos, o medicamento que viemos em busca nessa noite. Oremos. Senhor Deus, Ser Supremo cuja fonte é luz, Jesus, irmão, amigo e mestre, estamos reunidos, Senhor, neste pronto socorro espiritual. Viemos em busca desse medicamento balsâmico e iluminativo, Senhor, da Tua mensagem, que através da doutrina espírita nós buscamos como Consolador prometido, Senhor, a nos orientar, a nos fortalecer, a nos consolar em nossa caminhada. Nos ajuda, Jesus, a compreendermos e vivenciarmos essa mensagem, nos libertando das nossas imperfeições. Permita que a espiritualidade amiga nesse momento nos envolva, nos dando a guarda, a proteção, a orientação, a sustentação que necessitamos no decorrer dos trabalhos dessa noite. E que retornemos aos nossos lares sustentados na fé, na esperança e no bom ânimo, repartindo com aqueles que caminham conosco um pouco do Teu imenso amor. Nos ajuda, Jesus, nos ampara, nos abençoa. E em Teu nome, Mestre, irmão André Luiz, demais benfeitores amigos, que damos início à reunião dessa noite. Que a Tua paz, que a Tua luz possamos conquistar hoje sempre. Graças a Deus. E passamos à nossa irmã Vera a mensagem desta noite. Uma boa noite a todos, que possamos estar na paz do Mestre Jesus. Bom, o tema da noite é a vida e a vida continua. É baseado no Livro dos Espíritos, no livro Depois da Morte, de Leon Denis, Educação dos Sentimentos e tantos outros que sempre nos falam alguma coisa, né? Mas este material foi baseado nesses livros. Bom, eu tenho a vocês uma pergunta. Que vida teremos após o desenlace do corpo físico? Que vida nós teremos depois do desenlace? Já paramos para pensar sobre isso? Qual é a vida que nos aguarda? Pois bem, o que eu tenho a dizer aos irmãos, que a vida que nos aguarda é a vida que nós mesmos desenhamos. É essa vida que nos aguarda. Que vida nós desenhamos para nós? Ela será de conformidade com o quê? Ela será de conformidade com os nossos atos, com as nossas atitudes e muito mais. De conformidade com o que pensamos, com o que sentimos. Porque às vezes o que pensamos, o que sentimos,
não transparece, não se mostra, mas ele existe, ele está em nós. Então, o que pensamos, o que sentimos? E aí tem aquela história que nós dormimos com o inimigo. Sim, realmente, dormimos com o inimigo. E quem, além de nós mesmos, é o inimigo? A não ser eu próprio, o meu próprio eu. Esse é o inimigo. E a gente sempre busca inimigos externos. Mas quem convive conosco? Não são os nossos conflitos? Não são os nossos pensamentos? Os nossos sentimentos? Não são eles que sabem quem realmente somos? E nós convivemos com eles e os alimentamos. Pior de tudo, que nós os alimentamos. Pior, me refiro na questão que na maioria das vezes nós não pensamos bem. Nossos pensamentos são perturbados, são equivocados. E a gente fica procurando, né, o inimigo fora, sendo que ele está dentro. Bom, nós pensamos mal, mas nem sempre agimos tão mal. Por quê? Porque nós sabemos que se nós agirmos como estamos sentindo, a censura vai nos pegar. E nós não queremos ser censurados. Nós não queremos que os outros nos vejam como realmente somos. Então, nós ocultamos. Mas lá dentro, no nosso sentir, no nosso pensar, eles fervilham. E são eles que vão desenhar a nossa morada. A nossa morada espiritual. São eles. Então, lembremos dos ensinamentos do Mestre, quando nos diz: vigiai e orai. E o mundo após a morte será aquele que construímos intimamente. E o pior de tudo, que às vezes nem nós mesmos nos conhecemos. E aí chegamos do lado de lá e vamos nos deparar conosco. E não aceitamos que aquela é a nossa realidade. Entramos em conflito e nos revoltamos. Contra quem? Contra Deus. Contra Deus. É Ele que não me compreende. O que nós vamos construir então? Sofrimento? Vamos encontrar um mundo pervertido, viciado? Ou um mundo equilibrado? Nossos pensamentos são equilibrados? Se são, tenhamos certeza, vamos encontrar um mundo equilibrado. Um mundo de aprendizado, de servir mais, de ser útil, né? Um mundo de paz. E para isso, não precisamos morrer, para que o espírito viva do lado de lá. Aqui no corpo físico, nós podemos conquistar as coisas boas, nós podemos servir mais, podemos ser mais úteis, podemos amar mais, compreender mais, perdoar mais.
os outros e a nós mesmos. Uma questão muito interessante é de que o bem ele nunca se cansa. Ele nos eleva, ele nos auxilia a evoluir. E aí nós pensamos assim, lá por uma falha do pensamento, digamos assim, a gente acha que o bem nos cansa, que o bem nos explora. Por quê? Porque ainda não compreendemos o bem. Porque o bem simplesmente é o bem. Ele não exige trocas, ele não exige reconhecimento, ele não humilha e nem se enaltece. E aí, quando nós praticamos o bem achando que estamos fazendo muito bem, nós queremos ser enaltecidos, queremos ser vistos, queremos ser aplaudidos. O bem se faz e passa, segue adiante, ele não se detém, ele só planta e deixa que frutifique. Por quê? Porque o bem, ele trabalha com Jesus. E quando se trabalha com Jesus, a gente esquece o demais. Foca nos ensinamentos do Mestre. E então, temos o outro lado da moeda. Os desequilíbrios, os equívocos. Esses sim, esses nos saturam, esses nos cansam e se tornam, em determinado momento, insuportáveis. E então, é nesse momento que o espírito desperta. Desperta e vai ter que fazer o caminho de redenção. É o despertar do espírito em direção do quê? Do verdadeiro. E todos os prazeres da matéria, eles são passageiros. Os bens do espírito, não. E aí, nós estamos aqui ainda muito materializados, nos detemos nos bens da matéria, nos gozos da matéria. Esquecidos que estamos aqui para evoluir, para aprender, para domar as nossas más inclinações, para adquirir virtudes. E então, nos apegamos a ela. E isso é muito difícil, porque na hora que precisamos deixar, a coisa pega. Quando a morte nos chega, que temos que abandonar essa matéria, tudo aquilo que supervalorizamos, os bens materiais, o orgulho, a vaidade, a prepotência, a arrogância, tantas coisas que existem por aí. Pois é, nos apegamos a essas coisas. E aí no momento que a morte bate na nossa porta, o que acontece? Nos sentimos receosos, vazios. É isso, nos sentimos vazios. Nos sentimos inseguros, ficamos inseguros porque sabemos, intimamente nós sabemos, que não fizemos o bastante para com os bens intransferíveis. E então, a morte nos deixa nus e nos parece o quê? Algo sinistro, sendo apenas uma passagem natural na existência do espírito. É apenas uma passagem natural, mas se torna assustador, porque é um momento que a gente vai se deparar conosco mesmo. Então, por muito tempo,
nós acreditamos. Acreditamos no quê? No céu, no inferno, no purgatório, no nada. Por muito tempo, acreditando nisso. E aí vem o Consolador e nos diz que são só estados da nossa realidade íntima, tanto aqui quanto do lado de lá, não importa onde estivermos, são só estados. Então, depende de nós o quê? Os acertos e os equívocos, e estaremos com a realidade que nos pertence, independente de onde estivermos. Qual é a realidade? A que nos pertence. Ninguém vai cair no lugar errado. Cada um constrói a sua realidade. Quando na erraticidade, nós usamos essa palavra que o Espiritismo nos trouxe, é denominada assim para expressar o período que os espíritos estão em estado de espírito errante. Por que espírito errante? Porque errou muito? Porque é ignorante? Não. Porque é denominado assim um período que o espírito passa na espiritualidade aguardando uma encarnação e outra para evoluir. Então, espírito errante quer dizer que é um espírito que ainda está em evolução, ele não concluiu a sua evolução. Então, é um espírito errante. E de acordo com a resposta à pergunta 227 do Livro dos Espíritos, nos diz o seguinte: os espíritos errantes se instruem para melhor aproveitar uma nova encarnação. Como é que eles se instruem? Estudando o quê? O seu passado. Não existe obra melhor a ser estudada que o passado de cada um de nós. Não é o passado do outro. Lá não tem essa, nós não vamos estudar o passado do outro lá. Aqui nós fazemos um bom estudo, muitas vezes, do passado dos outros. Mas lá não. Lá é o nosso. Vamos ter que nos encarar. E então, eles vêm, eles observam os lugares por onde passam, porque o espírito não fica lá num lugar maravilhoso, com anjos e muitas coisas assim, aquelas beatitudes todas, e nem fica lá no inferno, pegando fogo, né? Não. O espírito, ele faz vivências, ele vai a lugares, como aqui na Casa Espírita, muitos espíritos vêm aqui estudar. Então ele vai, ele observa, eles ouvem, percorrem lugares, eles assistem a palavras de homens mais esclarecidos e os avisos dos espíritos mais elevados. E isso lhes dá ideias que não tinham. Assim como aqui. Tantas vezes alguém surge com uma coisinha tão pequenininha, uma palavra, nos dá uma grande ideia. É a mesma coisa na espiritualidade. Eles ouvem, assistem, observam e têm ideias a respeito de si próprio. E aí, eles se conscientizam das suas necessidades e buscam na existência corporal colocar em prática as boas resoluções. Nessa aqui, muitos de nós se danam, porque lá a gente chega a boas resoluções, se propõe
a vir aqui e colocar em prática. Chega aqui, se perde com as ilusões do mundo e acaba falhando mais uma vez. Bom, e na pergunta 255 também do Livro dos Espíritos, quando o Espírito diz que sofre, qual a natureza dos sofrimentos que experimenta? E a resposta: são angústias morais que os torturam mais dolorosamente que os sofrimentos físicos. Então, como podemos perceber, ninguém pode escapar à consciência. Como vibramos, é a maneira, é o mundo que vai nos aguardar. E o Haroldo Dutra Dias, ele nos diz, também num vídeo dele no YouTube, E a Vida Continua, ele nos fala que a morte é um jogo escuro das ilusões. A ilusão que temos é de que a morte põe fim em tudo. Passamos pelo berço e passamos pelo túmulo, mas nunca saímos da vida. A primeira ilusão que a morte mata é a ilusão de que morremos. Ela não é nem um mago com uma varinha mágica que transforma as pessoas pelo simples fato de terem morrido. Então, não vamos nos enganar. Não é porque vamos morrer que vamos virar santo. Vamos continuar quem somos. Então, se alguém na vida tenha usado todos os potenciais para prejudicar os outros, morre e continua prejudicando. Então a gente acha assim, maravilha, pena de morte, matar esses bandidos. Lê do engano. Piorou a situação. Mata um bandido, o que é que ele vai fazer? Ele vai assediar outra criatura que não tem os seus valores bem equilibrados para continuar o trabalho dele. E aí ele vai assediar um, e assedia dois, e assedia uma dúzia. E nós, pensando que nos livramos de um, conseguimos 12. Então, não é matando o mal, no caso, matando o corpo físico de um bandido, que nós vamos estar matando o mal. Matar o mal é através da conscientização. O mal que existe em cada um de nós. Aí sim, nós vamos melhorar o mundo. Nós vamos nos melhorar. E alguém que usava todos os seus potenciais, dedicou a sua vida, o seu tempo, o seu talento para ajudar as pessoas, para minimizar as desigualdades sociais, tão logo saia do corpo pela morte, tem vontade de continuar essa tarefa. O seu ideal de diminuir as desigualdades e ajudar as pessoas. A morte nos muda de plano, mas não muda a nossa essência. Quem muda a nossa essência é a renovação espiritual. A vida é um contínuo convite ao aperfeiçoamento. Então, é isso que a vida é. Um contínuo convite ao aperfeiçoamento. E é isso que nós estamos fazendo aqui, num corpo físico. Buscando aprender, equilibrarmos, adquirir valores morais, domar as nossas más tendências
que não é fácil. Não é fácil. Mas também não é difícil. Depende do ponto de vista de cada um de nós. E para encerrarmos, eu vou ler um trechinho do livro Depois da Morte, que ele nos diz: eis a única solução racional do problema. Através da sucessão dos tempos, na superfície de milhares de mundos, as nossas existências desenrolam-se, passam, renovam-se, e em cada uma delas desaparece um pouco do mal que está em nós. As nossas almas fortificam-se, depuram-se, penetram mais intimamente nos caminhos sagrados, até que, livre das encarnações dolorosas, tenham adquirido, por seus méritos, acesso aos círculos superiores, onde eternamente irradiarão em beleza, sabedoria, poder e amor. E nos diz mais: sabemos o que somos e para onde vamos. Desde então, não devemos mais procurar satisfações materiais, porém, trabalhar com ardor pelo nosso adiantamento. O supremo alvo é a perfeição. O caminho que para lá conduz é o progresso. Estrada longa, que se percorre passo a passo. À proporção que se avança, parece que o alvo longínquo recua, mas em cada passo que dá, o ser recolhe o fruto de seus trabalhos, enriquece a sua experiência e desenvolve as suas faculdades. Então, que nós possamos refletir nesses ensinamentos, que possamos exercitar melhor a nossa consciência, exercitar a autoanálise, nos observarmos mais, para que a gente possa, devagarinho, passo a passo, ir vencendo aquelas coisas que nós percebemos como imperfeições. Não vamos nos envergonhar de nós mesmos, porque nós estamos num caminho a percorrer. E se nós estamos aqui, porque é aqui o nosso lugar. Vamos devagar, mas a cada dia, sempre nos olhando, nos observando, nos percebendo, nos perdoando. Porque quando nós detectarmos uma imperfeição, que ela se clareia aos nossos olhos, nós vamos achar: bom, agora eu já descobri a danada, me livro dela. Não, ela continua conosco. Aí a gente fica uns dias bem, uma semana, 2, um mês, consegue às vezes ir até um ano, sem que ela mostre a cara. Não, de repente, ela nos pega de surpresa e nos dá um tombo daqueles. E aí a gente descobre: não me livrei da bendita. Preciso continuar o trabalho. E é assim que nós vamos evoluir, nunca desistindo de nós mesmos. E assim nós vamos sendo mais sinceros para construir o mundo que queremos do lado de lá. O mundo após a morte. Ela não precisa ser terrível, mas nós precisamos estar esclarecidos.
de quem realmente somos. O que estamos fazendo com a nossa vida, com as nossas atitudes, com os nossos atos, com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos. Porque eles vão ficando nos nossos arquivos e nós vamos ter que encará-los mais cedo ou mais tarde. E quem nos faz vê-los de frente é a morte. E ela se torna aquele monstro que ninguém a quer, mas que ela é necessária para a renovação de quem? Do espírito mortal. Porque no momento que ele abandona um corpo físico, ele vai ter que voltar à espiritualidade, se aprimorar, vai ter que aprender, vai ter que estudar, vai ter que se perceber, vai ter que tomar decisões e rogar por um novo corpo para poder pôr em prática as resoluções que tomou para o seu adiantamento evolutivo. Que possamos ficar na paz do Mestre Jesus e termos a certeza que jamais, nunca estamos desamparados. O Pai não é cruel. Ele é Pai, Ele é amoroso, Ele é bondade, Ele é misericórdia. Que possamos nos acolher nos seus braços. Que a paz de Jesus esteja com todos. Então, nesse momento, meus irmãos, nos preparemos para recolher o passe. Pensamento elevado a Deus, a Jesus. Novamente esquecendo o nosso dia, as nossas preocupações, nos desligando do nosso dia. Serenando a nossa mente, pensamento em Jesus, essa fé, essa confiança de que estamos envolvidos pela espiritualidade amiga, que nos traz esse medicamento, essas bênçãos tão grandiosas, essa energia fluídica que nos envolve. E nós vamos recolher pela nossa fé, por a serenidade que mantemos, pelo silêncio interior, pela gratidão, esse pensamento, esse sentimento de gratidão pelo momento que aqui estamos reunidos neste pronto-socorro, irmanados, almas e espíritos, nos auxiliando, uns auxiliando aos outros. A nossa vibração chega ao nosso irmão e a vibração do nosso irmão chega a nós, envolvidos por esses amigos espirituais, por Deus, por Jesus. O passe é uma transfusão de energias. Então, nesse momento, nós recebemos e nós doamos também. Pela nossa vibração, pelo nosso carinho, pela nossa gratidão a Deus, a Jesus, por esse despertar amoroso em cada um de nós, por essa oportunidade da noite, pelo nosso dia, por tudo que vivenciamos de bom, pelas dificuldades que nos impulsionam a progredir.
tudo que nos envolve são bênçãos divinas. É o amor desse Pai Supremo a cada um dos seus filhos. É nós envolvidos na harmonia divina. É nós gratos por sermos envolvidos no amor divino. Prece a Bezerra de Menezes. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, a graça de Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiveram suas provas e expiações, e passar esclarecendo aos que desejarem conhecer a verdade, e assistindo a todos quantos apelam ao teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem o dispenseiro fiel e prudente. Faze, ó divino modelo, através de tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus. Que assim seja. E assim, Mestre, nesse momento, unidos, almas e espíritos, mentes e corações, te agradecemos as bênçãos dessa noite, a oportunidade, o amparo. Te pedimos por todos que sofrem, te pedimos pela humanidade toda, Senhor, que chegue a cada um irmão a bênção de paz, de amor, de luz, de ânimo, de esperança. E nós, nesse momento, te pedimos também, Senhor, que nos conduza em paz de retorno aos nossos lares. Mais uma vez, te agradecemos e te pedimos a tua bênção amorosa. E assim, Mestre, encerramos a reunião doutrinária dessa noite. Que a tua paz, que a tua luz, que o teu amor, Senhor, nos envolva a todos hoje e sempre. Obrigado, Senhor. Graças a Deus.